Olá a todos, vamos agora resolver o exercício 7 da unidade 4. Vamos ler o enunciado. Determine a derivada direcional da função f de xy igual a raiz quadrada de 4 menos x quadrado menos y ao quadrado no ponto raiz de 2,1. Então, esse é o nosso ponto P0. Na direção do vetor unitário, menos 1 sobre raiz de 2, vírgula, 1 sobre raiz de 2. Na resolução, vamos utilizar a fórmula clássica para calcular derivadas direcionais. Ela é a seguinte: df du no ponto x0, y0 é igual a derivada parcial em x no ponto x0, y0 vezes o a mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0 vezes b, sendo a e b as componentes do vetor u, que é um vetor unitário. Bom, nós observamos que a nossa função f de xy, dada aqui por raiz quadrada de 4 menos x quadrado menos y ao quadrado, é simétrica, porque aparece o termo x quadrado mais y ao quadrado. Dessa forma, vou calcular apenas a derivada parcial em relação a x em detalhes, pois para outra derivada eu vou utilizar a simetria. Então vamos lá. Eu chamei de u o 4 menos x quadrado menos y ao quadrado. Portanto, o meu df dx, ele é del dx da raiz de u. Consultando a tabela de derivadas, a derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 raiz de u, e usando a regra da cadeia, eu multiplico por du dx. Então, nós temos 1 sobre 2 raiz quadrada de 4 menos x quadrado menos y ao quadrado, vezes a minha derivada em u em relação a x, que vai ser igual a menos 2x. Isso implica que a derivada parcial da f em relação a x no ponto x0, y0, ela é menos x0, tá vendo? Aqui eu substituí aqui, né? Sobre raiz quadrada de 4 menos x0 ao quadrado menos y ao quadrado. Observe que o 2 do numerador foi cancelado com o número 2 do denominador. Usando o fato que meu ponto P0 é raiz de 2,1, substituindo nessa expressão, vamos ter menos raiz de 2 sobre raiz quadrada de 4 menos raiz de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Esse quadrado corta com a raiz, vai ficar 2. Tá? E aqui vamos ter um 1 negativo. Então vai ficar 4 menos 3, que é igual a 1. E raiz de 1 é igual a 1. Então, a derivada é menos raiz de 2. Por simetria, a derivada parcial de f em relação a y no ponto raiz de 2,1 vai ser menos 1. Por que 1? Porque quando eu derivei em x, era x. Aqui é tanto que está escrito x0 após a substituição. Por simetria, então, aqui vai ser meu y0, que vale 1. E a raiz embaixo vai ser igual a 1, então a derivada é menos 1. Tá? Como? Só uma pequena verificação, que o módulo de u, a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, é igual a raiz quadrada de meio mais meio, que é a raiz de 1 igual a 1, então u é um vetor unitário.
Portanto, meu A será menos 1 sobre raiz de 2 e B 1 sobre raiz de 2. Tá? Lembrando que A e B são as componentes do vetor U se ele for um vetor unitário. Logo, substituindo aqui na expressão lá do início da resolução, eu vou ter fx raiz de 2,1 vezes o A, fy no ponto raiz de 2,1 vezes o B. Fazendo as contas aqui, eu preferi cancelar aqui as raízes, tá? Menos vezes menos é mais, então eu obtenho 1. E mais vezes menos é menos, então vai ficar 1 menos 1 sobre raiz de 2. Mas aqui eu racionalizei, ou seja, multipliquei por raiz de 2 em cima e embaixo para obter raiz de 2 sobre 2. Portanto, a derivada direcional do exercício 7 da unidade 4 é 1 menos raiz de 2 sobre 2. Está aí, então, a resolução deste exercício da unidade 4.